Medidas para massa de reboco, assentamento de tijolo e para piso. Medição em latas e em carrinho de mão. Então, o pessoal sempre tem me perguntado qual a medida dos traços que eu tenho usado para reboco, assentamento de tijolo e para fazer piso e contrapiso. Medida de traço de massa é um tema que quase não é visto aqui na net e menos ainda em vídeos do YouTube. Por isso eu resolvi postar esse vídeo mostrando as medidas que eu tenho usado e que tem dado certo. E bem lá no final do vídeo eu vou estar mostrando aí o processo de medição e preparação da massa, tanto para reboco como o assentamento de tijolo. Então vamos lá. Medição em latas ou em carrinho de mão, eis a grande questão. O padrão que eu tenho usado aqui para os meus traços é o carrinho de mão. Mas qual o limite usado no carrinho de mão? Essa é outra questão também. Às vezes a pessoa coloca só até a metade, outros enchem ali até as abas do carrinho, ou um pouco a mais ou um pouco a menos. Outra questão também é se todos os carrinhos de mão também têm a mesma medida, né? As mesmas dimensão. Então nesse esquema pode ocorrer o seguinte: a massa vai ficar mais fraca ou mais forte, né? E daí a gente sente a necessidade de uma medição mais precisa, uma medição mais exata. Então eu fiz uma pesquisa aqui na net e também com alguns colegas sobre a quantidade de lata que se usa para fazer traço. Então houve o consenso no seguinte, que uma lata, que um carrinho de mão pega 3 latas de 18 litros. Então eu fiz aqui em casa aqui um tira-teima e realmente a medição de lata, a medição de 3 latas de 18 litros dá um carrinho de mão na medida que eu tenho usado aqui em casa, né? Que vocês estão vendo aí nessa quantidade. Você vê, ela fica um pouco acima aí da aba do carrinho. Então já estava fazendo a medição aqui, resolvi também já fazer uma medição de um saco de cimento, né? Quantas latas de 18 litros pega um saco de cimento. Então inquestionavelmente eu vi aqui que um saco de cimento pega 2 baldes e meio de 18 litros. Então a partir daí já fica mais fácil a gente fazer uma medição mais exata aí para o nosso trabalho. Medida de massa para reboco e assentamento de tijolos usando aditivo na massa. A medida que eu tenho usado tanto para fazer reboco como para assentamento de tijolos é a medida de 4x1. Então, como eu disse que o padrão que eu uso é em carrinho de mão, então seriam 4 carrinhos de mão de areia peneirada para um saco de cimento. Então, se a gente for converter isso em lata, seria o seguinte: como um carrinho pega 3 latas, basta multiplicar 3 vezes 4, né? 3 latas para 4 carrinhos, seria então 12 latas. 12 latas de areia então para um saco de cimento. Agora deixa eu falar um pouco sobre essa areia que eu estou usando aqui em especial. Essa areia por aqui é chamada de areia mista, que seria uma areia já preparada, já misturada, né, com uma proporção de areia saibrosa, que é uma areia para dar liga, e a própria areia de reboco, né, que é uma areia sem liga. Mas que as duas juntas, na medida certa, não é preciso colocar nenhum aditivo, né? Eu tenho usado essa areia mista e tenho tido resultado bastante satisfatório. Então eu tenho usado essa medida e tem dado super certo. Essa aqui é a massa para levantar. Ó, ficou bem resistente mesmo. Você vê que ela não quebra fácil. E esse aqui é o reboco. Ó, tá vendo? Ó? Ficou uma pedra. Agora o que ocorre em algumas regiões o pessoal não tem acesso a essa areia mista, né? E se uma areia sem liga alguma, que seria impossível chapar uma massa na parede sem que ela caísse por completo, ou assentar um tijolo aí ele estivesse se soltando, né? A parede cair toda. É aí que entra essa parte dos aditivos que eu falei anteriormente. Alguns colegas falam aí do uso do cal na mistura da massa, do traço, que seria um processo meio que trabalhoso. Se não me engano, parece que teria que misturar a areia junto com o cal e deixar molhada ou mergulhada na água de um dia para o outro para depois poder usar. Mas segundo alguns colegas esse processo já está meio que ultrapassado, né? Porque existe alguns aditivos aí bastante eficientes que fazem com louvor a substituição aí do cal.
Um bastante recomendado aí, sem querer fazer propaganda, mas o pessoal fala que tem uma linha de produto muito bom, é o tal do Vedalite, que além de dar liga na massa, evita rachadura e impermeabiliza a parede. Então, para uso desse aditivo e outros, é recomendada a seguinte medida: no caso seria 9 latas de areia para reboco, ou 3 carrinhos de mão, para um saco de cimento e um frasco aí desse Vedalite. Não sei se esse frasco vem com 100 ou se é 200 ml. Então, para cada traço, usa um frasco desse de 100 ou 200 ml. Existem também uns outros aditivos aí, chamado, por aqui a gente conhece como agrofilito, que também é usado com essa mesma medida que eu falei anteriormente, de 9 latas de areia de 18 litros para um saco de cimento e esse pacote de, se não me engano, de 20 kg de agrofilito. Medida de massa para piso, colunas e vigas. Então, a medida de massa para piso é basicamente a mesma que eu uso para fazer o reboco e o assentamento de tijolos, O que muda é o tipo de areia. No caso, seria a chamada areia para piso, ou areia grossa, ou a areia lavada. A medida seria a seguinte: 4 carrinhos de mão de areia lavada para um saco de cimento e 1,5 carrinho de brita. Convertendo isso em lata, seria o seguinte: seria 12 latas de 18 litros de areia lavada para um saco de cimento e 4,5 carrinhos de brita. Isso para interior, No caso, se for para uma garagem ou uma calçada onde passa carro, seria interessante fazer alguma coisa mais reforçada. No caso, eu recomendaria diminuir 1 carrinho de areia, ou então diminuir 3 latas de 18 litros, como queira, ficando então a seguinte medida: 9 latas de areia para piso, 4 latas e meia de brita para um saco de cimento. Essa mesma medida poderia ser usada aí para coluna e para vigas. Medindo e preparando a massa para reboco e assentamento de tijolos. Então, a grande vantagem dessa medição em latas é que a gente tem uma base boa para poder fazer pequenos traços. Então, você vê ali que eu tenho um trabalho para terminar, que pega ali uns 15 tijolos. Então, essa medição em lata, ela dá esse suporte para a gente. Eu vou estar usando aqui uma manteigueira de 1 kg para mim estar fazendo aqui essa medida, uma medida bem padrão mesmo. Então, eu vou estar usando 12 porções dessa manteigueira, que corresponderia a 4 carrinhos, para um saco de cimento. No caso, seria 2 porções dessa e meia. Então, você pretende fazer pequeno serviço, essa medição aí pode resolver muito aí, pode ajudar muito aí no não desperdício de material. Então, você pode estar fazendo essa medida em carrinho de mão e pode estar usando a minha mesma medida em litros, ou um balde talvez maior do que esse, para poder fazer o seu traço, Vai ficar uma medida, não vai ficar uma massa muito forte nem muito fraca, vai ser a mesma medida que se estivesse usando um carrinho grande, um carrinho de mão. Então, eu vou estar aqui jogando uma quantidade X de água. Eu não especifiquei porque isso varia muito de região para região. A condição também da areia pode estar muito molhada ou pode estar muito seca. Então, a consistência que eu deixei aqui é essa aqui, Você vai pegar um tijolo, então você está jogando ali a massa naqueles furos, dando para você modelar, e ela não estiver caindo, ela está ali num padrão perfeito. E aqui no reboco, também se caso fosse rebocar, eu ia estar chapando essa massa aqui na parede, e você vê que ela não está caindo, Não está muito mole nem muito seco, então é uma consistência bem padrão mesmo. Então, quando você atingir essa consistência aí, a sua massa já está preparada para o trabalho. Aí é só mãos à obra. Então é isso, espero que o vídeo possa estar ajudando a esclarecer algumas dúvidas sobre medidas de massa. Desde já gostaria de agradecer a alguns amigos que deram dica aí valiosa sobre aditivo para massa, como o amigo aí, o Max Evandro, o amigo Alexandre Torres, Israel Moreira, o amigo aí Laelso Silva, que está sempre acompanhando a gente, Francisco Aragão, Copa do Mundo, ele vai fazer um churrascão aqui em Brasília, aqui vai estar convidando todo mundo. E não poderia deixar de faltar também o amigo Odeni Antônio,
o cara que não é o Martinho Lutero, mas é o mestre aí da reforma, né, que está sempre dando dica aí valiosa e preciosa sobre construção, dicas eróticas, afrodisíaco, ecumênica e por aí vai. E também o amigo Edblan Rezende, é o mestre da cutelaria, né, que tem usado aí o cachorro dele Estupa como cobaia aí para poder jogar as facas no bichinho lá, coloca a maçã em cima da cabeça do cachorro e joga as facas. Então eu vou estar deixando aí uma tela negra para colocar as legendas, possíveis dicas que o pessoal vai estar passando, né? Dicas aí sobre medidas de massa para sapata, ou alicerce, ou para laje. Então é isso aí, pessoal. Abraço e com Deus. Tudo de bom. Fui.